Agradecer primeiramente a todo mundo aqui que está presente. Esse aqui é só a nossa segunda versão do Meeting Server nesse formato remoto. Então, a gente fica triste por não estar fazendo isso lá no nosso espaço, mas feliz em estar conseguindo conectar tanta gente boa. E eu queria agradecer aqui ao Miguel e ao Álvaro que se colocaram à disposição para a gente falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é como montar bons MVPs. Esse assunto ele é tanto válido para as pessoas que estão empreendendo, mas também para quem é investidor. Então, a gente aqui no C-Hub, a gente está montando um MVP de uma aceleradora, então, e identificar empreendedores que conseguiram fazer isso bem foi crucial nas escolhas das startups que a gente investiu nos últimos 2 anos. Então, Miguel, Álvaro, se apresenta aí para o pessoal e quem ainda antes de vocês se apresentarem, a gente mandou uns cupons aí de alguns parceiros, tá certo? Tá lá no e-mail. A Yolanda também colocou aqui no chat. E esse conteúdo vai ficar gravado. Então, se você está vendo esse conteúdo no YouTube, por favor, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal, aquele velho ritual, e compartilha com os amigos. Só não vai estar valendo o cupom, né? Mas... Esse é o bom para quem está aqui presente na hora. Tem que assistir sempre, pois é, presencialmente. Vai lá, Miguel, faça as honras aí da abertura da palestra. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Então, meu nome é Miguel Rocha, eu sou diretor executivo aqui na B2Soft e esse aqui é meu sócio Álvaro. Álvaro. Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Álvaro, eu sou também diretor aqui na B2Soft, sendo que eu sou diretor de operações. Então, hoje o que a gente vai começar a falar é de como identificar startups com bons MVPs. E aí, deixa eu só ver aqui como é que eu muto o chat. Tem como eu mutar o chat aqui? Opa. Guilherme, me dá um help aqui. Tem como eu mutar o chat? A gente não vai escutar, eu acredito eu, Miguel. Pode ir, viu? Não, tranquilo. Beleza, então. Show de bola. Então, como identificar startups com bons MVPs? Miguel, você deixou o seu microfone, viu? Não. Oi? Desculpa. Não, desculpa. Não minha. Agora você tá mudo. Pronto, agora foi. Agora foi. Estão me ouvindo perfeitamente? Sim, vai lá. Show de bola. Então, o nosso objetivo hoje é explicar como, assim, ferramentas, formas, metodologias, métricas de como identificar startups com bons MVPs, inclusive desde que você que vai investir até você que está querendo aplicar na sua própria empresa. Inicialmente, vamos começar a falar da perspectiva daquela pessoa que está investindo, como a gente já tem aqui alguns participantes que são investidores ou que estão querendo investir. Álvaro, quer começar? Então vamos lá. Pessoal, a gente tem até um jargão no mundo do empreendedorismo, né? Que a pessoa fala, hoje eu matei não sei quantos leões. Quando eu falo aqui de leão, não estou falando de imposto de renda. Estou falando de problemas, né? As pessoas veem esses problemas que as suas empresas ou novos projetos visam resolver como uma luta. Você tem que ali matar aquele leão e para resolver esse problema. Mas que tal você se transformar amigo desse problema? Você se transformar em especialista? Mas por que, digamos assim, dormir entre leões? Vamos botar aqui um exemplo que eu sempre gosto de demonstrar. Digamos que você queria, né, se transportar ali de Portugal até o Brasil, nos anos 1500. Qual era a solução que existia na época? Você pegava uma caravela, que demorava, assim, meses para você chegar aqui no Brasil, se você chegasse vivo. Então, lá por volta de 1900, surgiram os navios a vapor. Você conseguia ir de Portugal para o Brasil em questões de 1 ou 2 semanas. Lá por volta de 1980, já surgiram os aviões com turbo, né, turbina. Você conseguia ir de São Paulo para Portugal em 10, 13 horas, por aí. E para quem conhece, eu sou fã da SpaceX, de Elon Musk. Ele tem uma proposta para 2024, utilizar esses foguetes que eles estão desenvolvendo para fazer viagens intercontinentais. E a proposta dele é ir de Londres até Nova York, que vai ser uma viagem emblemática, né, em questão de benchmark de tempo, em 30 minutos. Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui não é o avanço das soluções, mas sim que o problema sempre continua o mesmo. As pessoas desde 1500 querem se transportar de Portugal
até o Brasil, mas as soluções foram se adaptando ao novo contexto social. Imagina, por exemplo, que você era especialista em caravela e agora surgiu, por exemplo, os navios a vapor. Não é interessante você ser especialista na solução, e sim no problema. Então, o primeiro conselho que eu dou aqui, o primeiro aprendizado é esse: estudem bastante o problema, e Miguel vai explicar aí agora um pouquinho sobre como utilizar uma metodologia para resolver esse problema. Qual é essa metodologia, Miguel? Miguel, você está mutado. Agora, estão me ouvindo? Beleza. Agora sim. Vai lá, Miguel. Então, beleza. Álvaro falou sobre o problema, enfatizou que o que importa é o problema. Por que a gente está querendo dizer isso? Porque quando vocês estão de frente para uma startup, em que eles estão apaixonados pela solução que eles trouxeram, não porque tem essa feature X e Y, você começa a perceber que, na verdade, eles adoram fazer aquele produto. Mas o que realmente vai importar é se eles estão focados mesmo em resolver um problema. Se eles têm a paixão, por exemplo, por resolver o problema de transporte, é aí que começa a se ter, partimos de um bom princípio. Porque o mercado muda, né? Enfim, juntamente com isso, quando a gente quer resolver um problema, nós obviamente queremos ter o menor custo possível. Então, antes, o que nós tínhamos, vamos desenvolver um carro. O carro resolve o problema de sair de A até B. Mas aí a gente precisa gastar o tempo de desenvolvimento, prototipagem, para que só no final nós possamos pegar um feedback do cliente. E olha só, você gastou um monte de dinheiro quando poderia simplesmente pegar feedbacks antes com pequenos incrementos. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, o que a gente quer dizer? Esse primeiro é o que era antigamente, que a gente tinha que faz a roda, o chassi, do chassi faz a lataria bota o motor, e só para no final ter um feedback do cliente. Quando, na verdade, você pode simplesmente ir resolvendo o problema de forma incremental, tentando simplesmente mirar onde é que você quer chegar. Então, um exemplo aqui ainda sobre o problema do transporte. Vamos primeiro tentar com o skate. Qual foi o problema do skate? A pessoa não consegue se equilibrar, põe um patinete, tava indo devagar, põe uma bicicleta, uma moto e um carro. Essa é a ideia. Mas sempre, quando você está olhando um MVP de uma startup, ou o que ela está tentando fazer para evoluir com aquele problema começa pequeno e vai evoluindo, mas sempre começando. E aí, o que é que você está resolvendo? Aquelas pessoas ali têm que saber o que elas estão resolvendo. E uma das formas da gente tentar montar um protótipo, ou como a gente chama aqui um MVP, um mínimo produto viável, né? É com uma metodologia que foi desenvolvida no Google, o Design Sprint. O Design Sprint, ele nada mais é do que um processo criativo, com o objetivo de resolver um problema e dar uma validação em 5 dias. Então, por exemplo, ele sempre começa com o problema. Segunda-feira, as pessoas vão lá. Qual que é o problema? Delivery. Beleza. Então, delivery é um problema que as pessoas não podem sair de casa. E começam a colocar, delivery de comida, delivery de bebida, delivery de supermercado, delivery de roupa. E aí começa a ser o quê? Mapeia tudo e escolhe um alvo. Todo mundo vai discutir aquele problema, dissecar aquilo ao máximo. Ok? Escolhe-se o problema, discutiu. Na terça-feira, todos se juntam a uma mesa e começam a desenhar soluções. E durante o dia, vai se discutindo essas soluções, sempre baseadas, obviamente, no problema que foi escolhido no primeiro dia. E ao fim do dia, sobram-se 3 alternativas. No dia seguinte, na quarta-feira, o que é que a gente faz? Nós escolhemos qual das 3 soluções que vão ser, qual delas que vai ser prototipada. Então, assim, aquela solução baseada no problema vai passar por um processo de escrutínio, vai ser uma discussão toda dedicada àquele dia. No quarto dia, com a solução que a gente escolheu, a gente prototipa. E quando eu digo prototipa, pode fazer de várias formas. Então, por exemplo, tem formas de fazer simplesmente um formulário no Google, pode simplesmente pegar um aplicativo pronto, que aí já é um pouco mais avançado, ou simplesmente pode fazer uma coisa que Álvaro vai explicar ali na frente, que é o MVE, que é a mínima experiência viável, Minimal Viable Experience.
nada mais é do que você imitar um aplicativo ou um sistema e tentar fazer com que aquela pessoa compreenda e valide, ou seja, e baseado no problema que você quer resolver, entenda qual foi o resultado que aquele usuário teve. Obviamente, os testes ali acontecem no último dia, na sexta-feira. E, claro, isso aqui tudo parece muito teórico, muito, vamos, sei lá, vamos pegar isso, não funciona tanto assim, você vai dizer, na verdade funciona, e Álvaro vai dar um exemplo agora, de uma forma condensada e adaptada de como isso aqui pode ser avaliado em 2 dias. Álvaro. Então, até agora vocês já sabem o que é MVP, né? Sabem, tipo, pelo menos uma metodologia de como implementar o MVP, e eu trouxe aqui alguns exemplos de MVP. Eu trouxe aqui o exemplo primeiro, o do Drinkap, que é um produto nosso, da nossa software house. O Drinkap é um aplicativo de livre bebidas, que inclusive estamos aqui, para quem está presente hoje, até quinta-feira está com cupom aí para vocês estarem fazendo um pedido aí. Vão colocar no chat, eu acho que já colocaram, inclusive. Mas bem, como é que surgiu o MVP do Drinkap? Imaginem que tem essa metodologia que vocês já acham que é condensada, que é 5 dias, e coloque isso em um final de semana. Isso aí também é conhecido como Startup Weekend. É um evento de empreendedorismo, né, que muitas vezes é hospedado no Sebrae ou em outras instituições empresariais. Mas, bem, o que acontece em todo nesse processo é que se passa por todas essas etapas em um final de semana. E o que foi acontecer com o Drinkap, que é o caso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. A gente precisava medir ali essa solução, que era o delivery de bebidas, e para isso a gente saiu visitando algumas conveniências ao redor, onde ficava, e montamos, foi montado, né, um menu. Esse menu aí foi enviado para alguns amigos nossos, e algumas pessoas com potenciais compradores, né? E essas pessoas já respondiam essa mensagem através de um pedido, né, por escrito, e nós mesmos pegávamos esse pedido na conveniência, comprávamos e íamos entregar na casa desse cliente. Isso é legal porque custo de implementação zero, a gente já está utilizando aí o WhatsApp, e como o contato é direto, assim, nós empreendedores estávamos lá, em contato direto com o cliente, o feedback era quase que instantâneo. E isso aí é essencial para você montar um produto. Então, aqui, ó, outro MVP que eu gosto bastante é a Tidimo. A Tidimo, inclusive, é uma empresa aí, que o C-Hub investiu, e eu gosto bastante desse caso porque ele já tinha um MVP robusto, que vou explicar mais um pouco aqui à frente, mas eles vieram até a nossa software house falando, eu já tenho um MVP aqui validado, eu quero construir um sistema. Aí eles vieram mostrar o MVP deles pra gente. E esse MVP era basicamente um Excel. Eu fiquei besta com isso porque, durante o meu curso de computação, um professor falou que o Excel é uma ferramenta tão poderosa que você conseguiria colocar um programa dentro dele, digamos assim. E quando eu vi, eu me apaixonei por esse MVP. Ele tinha os canais de comunicação, né, o WhatsApp, o site, o telefone, mas eles faziam tudo o gerenciamento da empresa dele dentro do Excel. Olha aqui um exemplo de como eles, desse poder dessa ferramenta, né? Ele tinha a listagem lá das pessoas que trabalhavam nessa empresa, que é uma empresa é um marketplace de serviço, né? Mas mais especificamente de limpeza, ou seja, diaristas, e ele tinha uma listagem de diaristas lá nesse Excel, e quando ele queria fazer o crachá das embaixadoras, que eles chamam de arte de embaixadoras, né? Quando ele queria fazer o crachá dessa embaixadora, ele selecionava lá o nome da embaixadora, e ele já tinha um layout, quando caía a foto dessa embaixadora, ele só printava e enviava ali no WhatsApp. E assim eu achei fantástico. Ou seja, aqui é mais um exemplo que zero implementação e já validou o produto e botou para rodar, que esse é o principal ponto aqui, como vamos explicar mais à frente. Outros 2 exemplos muito famosos é o caso do Uber e o caso do Dropbox, que já entra aqui na subcategoria do MVP, como o Miguel já adiantou lá, deu spoiler, que existe o termo chamado MVE, que é o Minimal Viable Experience. Isso aí, basicamente, é o quê? Essas plataformas, como o Uber, elas não fizeram já o aplicativo ou um protótipo funcional ali, que você podia, por exemplo, realizar um serviço ou uma compra de alguma coisa. Eles realizaram aqui, vou passar o slide para demonstrar, eles fizeram um protótipo dessa solução. E qual o legal, como esse protótipo é legal? Um conjunto de imagens ali que você não vai desprender tanto tempo assim
de forma comparativa a desenvolver de fato um MVP, um produto, um software, e você já pode pegar esse protótipo, que a gente chama de protótipo navegável, estou navegando aqui, né, com ele, nessa imagem, você já consegue chegar para o seu cliente, ou para o seu amigo, ou para a sua esposa, e falar, o que você acha aqui desse produto que eu estou montando? E isso aqui é fantástico para coletar o feedback do cliente. Já o Dropbox, eles fizeram um vídeo, não sei se vocês se lembram, eu estava até na faculdade quando recebi esse vídeo, que era um vídeo explicando o que era nuvem, o que era colocar arquivos na nuvem de forma só de drag and drop, né, arrasta e coloca na pasta. Era fantástico, eu achei muito massa. E foi uma forma deles medirem o que de fato essa solução está trazendo de resolução de problemas para os clientes. E, Álvaro, enfim... deixa eu só complementar uma coisa aqui. Pessoal, vocês entenderam, volta aí, o que é esse protótipo, que ele não é um aplicativo em si? Responda aqui no chat para ver se vocês entenderam. Show. Yuri, sim. Mais alguém aqui? Show. Beleza. Só para deixar claro, o que isso é, isso são imagens em que nós fazemos ela de tal forma... Opa, Dropbox, eu estava lá na UC Berkeley, foi um dos primeiros, Rafa. Boa, Sérgio. Sérgio aí, ó. Isso aí o que a gente faz transforma essas imagens simulando, no caso, na simulação de um aplicativo. Isso aí, inclusive, é um dos serviços da B2Soft. A gente usa um design sprint adaptado e entrega isso aí, por exemplo, em 5 dias. Pode continuar aí, Álvaro. Então, como eu estava explicando, o Canvas, né, o principal intuito do MVP é você coletar esses feedbacks, os resultados, né, métricas com o cliente. Quem tem dados é rei, né, como eu já diria muitas pessoas. Uma dessas métricas que você vai procurar descobrir é o número de pessoas que estão utilizando essa sua solução, né, que não adianta fazer o produto perfeito, mas ninguém usa. Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo aqui modelos de negócio, que é B2B, B2C, C2B, enfim, e-commerces, prestação de serviço online, como a Tidimo, marketplace de conteúdo, marketing de conteúdo, SaaS, enfim. Se você tem esse tipo de negócio, o seu objetivo é claro e objetivo, é conseguir o maior número de usuários possível. Agora, se você tem um modelo de negócio tipo B2B, ou B2B2C, B2B2B, ou seja, marketplaces ou sites de cotação, enfim, um ambiente que você vai ter que... modelo de negócio que você vai ter que conectar duas pontas, você vai ter um problema, que é o problema que a gente chama do problema do ovo e da galinha. Eu coloco primeiro os usuários dentro da plataforma ou eu coloco os vendedores, né, o supply lá da plataforma? Bem, para esse problema aqui, a própria literatura, e até um cara que eu gosto muito de usar como benchmark, que é o Bruno Nardon, que é o ex-CEO da RAP e da Canui, ele gosta de utilizar, né, tanto a literatura quanto ele, gosta de indicar primeiro você ir atrás dos vendedores, né, do supply, porque não adianta você botar algum consumidor lá dentro, não tem nada para ele comprar ou para ele pegar de serviço, né? Enfim, em relação a isso, essa meta inicial é tentar pegar o maior número de usuários possível. E faturamento. E quando eu falo faturamento, não estou falando aqui de gula, de tio Patinhas, de tentar pegar o maior número de dinheiro possível. Isso aqui, inclusive, é um aprendizado que nós, da Bitsoft, tivemos no DreamCap. A gente foi um pouco leigo no começo e falou, a gente tem uma plataforma tão boa quanto as outras e nos 3 primeiros meses a gente vai dar de graça aí para todo mundo que fizer o cadastro. E isso foi muito ruim mesmo, porque a gente não conseguia coletar o feedback real dos nossos clientes. Porque você realmente só vai ali dar os feedbacks para o cara que está fazendo o serviço quando você pagar por ele. E isso aí foi dito e feito. Quando a gente cobrou a primeira parcela dos nossos clientes, caiu uma enxurrada de feedback, de problema, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, faturamento aqui não é só dinheiro. Aqui é a forma real de medir se a sua solução está resolvendo um problema do cliente ou não. E aí, Miguel vai explicar um pouquinho em relação a custos, dinheiro também, né? Mas aqui é o contrário, são custos de investimento para adquirir cliente. Não é não, Miguel? Você está mudo, Miguel. Ainda não. Eu acho que o seu fone está desligado, não está com a luzinha vermelha em cima, não.
Ainda não. Pessoal, só comigo ou vocês também não estão escutando? Eu tô ouvindo, Álvaro. Miguel? Eu não consigo ouvir o Miguel, eu consigo te ouvir claramente. O Miguel não. Miguel, eu acho que foi pegar um microfone. Miguel tá usando esse microfone do Batman aí. Ele foi trollado pelo setup dele, ó. O setup monstro aí deixou na mão. Mas enfim, pessoal, se tem alguma dúvida até aqui em relação a esse problema aqui do número de usuários, do ovo da galinha, ou de faturamento, alguma dúvida que vocês têm aí? Estamos escutando? Agora sim. Aê, beleza. Show. Então vai lá, Miguel, caquezão aí. Aê, show de bola. Pessoal, vocês têm alguma pergunta até o momento sobre o que foi apresentado agora? Qualquer coisa é só mandar aqui, tá bom? Então, beleza então. Galera, vamos lá. MVP. Temos um problema, queremos saber se esse problema aqui ele é válido, mas para a gente saber se ele é válido ou não, precisamos medir algumas coisas. Número de usuários, faturamento, e aí uma outra coisa que também é muito importante quando a gente está falando de validação é saber quanto é que custa para adquirir um usuário novo. Ou seja, o CAC, o custo de aquisição de consumidor. O que é o CAC? O CAC é quanto você gastou em marketing em um time de vendas, dividido simplesmente pelo número de novos clientes. Então, por exemplo, se você está avaliando um MVP de uma startup, está querendo investir, e o cara não tem o número de quanto custa para adquirir um usuário, opa, primeiro red flag. Calma aí. Você está me pedindo um dinheiro para crescer, mas você não sabe quanto custa para crescer. Então, primeira coisa que tem que ver, quando você está olhando uma startup, se ela sabe o custo de aquisição de usuário. Também tem que levar em consideração que, quando está falando de custo de aquisição de usuário, ele varia muito por canal. Passa aí, por favor. Ele varia muito por canal de aquisição. O que eu quero dizer com isso? Pensem no seguinte, pessoal. Uma empresa, um produto, ele foi feito para se encaixar em canais. O que eu digo canal? É um canal de distribuição. Então, por exemplo, se você é uma empresa que é enterprise, que vai vender para empresas grandes, provavelmente você não vai ficar num TikTok da vida. O TikTok está lá com o pessoal mais jovem, um público diferente, e não é o público. Alô? Você vai... Alô? Tá escutando? Não, voltou. Agora voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. E o seu produto... Parou de novo? Deu uma travadinha, mas voltou. Opa, acho que foi aqui na internet. Você escutou até onde? Bem até o TikTok. Pronto, até o TikTok, né? Então, beleza. No caso do TikTok lá, se você como um produto enterprise e está procurando um público enterprise, provavelmente você não vai encontrar no TikTok, que é onde tem uma galera mais jovem, uma galera que está querendo mais se divertir e não falar de negócios. Talvez o seu canal de distribuição seja o quê? Um LinkedIn. Ou então, assim, e você tem que levar em consideração que produtos diferentes performam diferente em canais diferentes. Ou seja, você pode ter um custo de aquisição muito alto no Facebook, mas muito baixo no LinkedIn, porque o seu público está lá. Ou seja, de novo, quando você está olhando um MVP de uma startup, você precisa saber, e aí, por onde foi que você distribuiu esse seu produto, essa sua ideia? Você sabe o seu custo de aquisição? Você sabe aonde vai adquirir? Olha só, está começando a fazer um maior sentido, claro, assim, para aquele que está querendo investir. Pensando também no CAC, a gente tem também o que vai chamar do LTV. Álvaro, você passa aí, por favor? O que é o LTV? O LTV nada mais é do que o Lifetime Value, quanto de dinheiro o seu cliente deixou enquanto ele era seu cliente.
Vamos dar um exemplo que você tem um serviço ou você está olhando um MVP que tem um serviço de assinatura. E o cara passa lá, tem um custo de aquisição de R$50 e ele passa um ano onde a anuidade é R$200. Ou seja, ele passou um ano com aquele usuário e deixou o quê? O custo foi 50 e deixou 3 vezes o quanto ele custou. Agora, também é importante lembrar em consideração que no momento em que se está olhando o MVP, ele não vai ter todo esse tracking record, né? Todo esse histórico. Então, quando a gente diz que o CAC, o custo de aquisição, sobre o LTV, no caso, Álvaro, tá só errado aqui nesse slide, Álvaro, que é o contrário, viu? Maior, verdade. E é LTV sobre CAC. Viu? É verdade. É LTV sobre CAC. Fazer a correção aqui, depois. Isso. Ou seja, o quanto o usuário deixou sobre quanto ele custou, o ideal é que ele seja, se for igual a 1, você está lá no break-even. Mas como é no MVP, faz até sentido. Então tem espaço para melhorias. Mas se você não tem um histórico, você não sabe exatamente como o seu cliente está se portando naquela interface, naquela plataforma, aí vem a próxima métrica. Álvaro? A próxima métrica é o que a gente chama de NPS, que é o Net Promoter Score. O que é o NPS? O NPS consiste em uma pergunta só, simples, direto ao ponto. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria esta empresa, produto ou serviço, para um amigo ou familiar? Vocês provavelmente, se vocês fizeram algum review no iFood, vocês perceberam que lá no fundo ele diz isso aí, ele pergunta isso. Então, um NPS, se aquela pessoa que está respondendo responde de 0 a 6, é uma pessoa que vai falar mal da sua empresa para outras pessoas. De 7 a 8 é uma pessoa indiferente, que não tem um amor pela sua plataforma, não vai indicar, é tipo, se vier outra com precinho menor, vai lá e simplesmente abandona. Já um 9 e 10 são pessoas que vão ser promotores da sua marca. Então vão ser pessoas que vão falar dela, enfim. E o NPS é calculado subtraindo o percentual de promotores do percentual de detratores. Se você tem o NPS alto, significa que você tem um poder de boca a boca, um poder de indicação alto. Mas tem que levar em consideração que o NPS, quando você está fazendo um MVP, não necessariamente ele precisa ser nas alturas, porque você está validando. Então, o NPS ali, Thales até está falando aqui, o iFood chega a ser chato nas avaliações. Todas as vezes que pedimos algo, além de avaliar os restaurantes, eles pedem para avaliação do app também. Isso, mas tem um motivo, viu? É Thales, né? Deixa eu só ver aqui, Thales. O NPS ele deve ser pedido logo depois que o seu usuário tem a experiência completa. Então, toda vez que o seu usuário tem uma experiência completa na plataforma, é importante você pedir o NPS. Porque se você pedir depois, ele não vai lembrar do que teve, você não vai saber se ele foi encantado ou não naquele momento. Então, por isso, até que o iFood sempre pede em cada um dos reviews. Então, beleza. Se a gente está fazendo MVP e no MVP tem um NPS alto, fantástico. Fantástico. Mas perceba que não necessariamente, se a gente está com um produto que ainda vai maturar, isso vai ser determinante. Para ajudar também nisso aí, nós temos outra métrica, Álvaro, que é uma métrica chamada Must Have Score. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Esse livro aqui se chama Hacking Growth. Vocês devem ter ouvido falar já de um growth hack, né? Que o pessoal fica, vou fazer um growth hack, não sei o quê. As pessoas muitas vezes nem sabem do que estão falando. Nesse livro aqui, o autor, Sean Ellis, ele introduz esse Must Have Score, o MHS. Nada mais é do que uma pontuação de necessidade. Então, no que é que consiste? Presta bem atenção. Você vai perguntar para os seus usuários ativos como você se sentiria se não pudesse utilizar mais, aí diz o nome do seu produto. Muito desapontado? Um pouco desapontado? Não faria diferença? Nem se responder já não uso mais. A ideia aqui é você entender se o seu produto ele realmente é necessário para aquela pessoa. Se vai doer. Ou seja, se você está também olhando uma startup com MVP que tem um alto NPS, aí você começa a ver, peraí, a galera gosta, mas vamos ver se a galera precisa.
Se você, de acordo com o livro, se você tem mais de 40% das pessoas que responderam essa pergunta responderam a letra A, muito desapontado, você já tem um produto pronto para crescimento. Ou seja, é investimento e expansão. Se você tem entre 25% e 40% das pessoas que responderam que ficariam muito desapontadas, você tem um produto, uma comunicação que precisam de melhorias. Por exemplo, talvez, por exemplo, no caso do Drinkap, no nosso caso, o nosso público mais que gasta mais, ele tem entre 30 e 44 anos. Pessoas que são pais ou mães de família que estão em casa com as crianças, não estão querendo sair para beber e já tem uma renda. Provavelmente, se eu tivesse, sei lá, mirando num pessoal muito mais jovem, eu tivesse aqui. As pessoas que eu não estava olhando a comunicação para o público correto. Ou o produto precisa de um ajuste. Já se você recebeu menos de 25% de muito desapontado, significa que o produto atraiu a audiência errada. Ou ele precisa de mudanças substanciais. Mas quando você vê NPS e MHS, né? Ou seja, Must Have Score e o Net Promoter Score, próximo slide, Álvaro, você tem que entender o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. O que é que eles significam entre um e outro? Pegar um Starbucks. Para o americano, vamos lá, que ele tá andando na rua, pega o Starbucks e sai. Pô, ele achou massa, fala pro amigo dele, é um negócio muito legal. E aí ele tem um NPS altíssimo. Mas vamos pensar aqui num ERP. Aquele ERP, aquele sistema chato que você precisa na sua empresa. Tá todos os seus dados, dá um bug, fecha, você tem uma raiva. Mas se aquele negócio ali quebrar no dia seguinte, tu tá lascado. Tu não vai saber o que você vendeu, o que não vendeu. Essa é a maior diferença. Por exemplo, se o Starbucks deixasse de existir, a vida da pessoa não ia mudar muito. Ou seja, não é de tanta necessidade. O ERP, ele pode nem ter um NPS tão alto. Não vai indicar para outras pessoas. Mas eu lhe garanto que se a pessoa não puder usar no outro dia, não puder usar os dados, aí ela tá presa. Ou seja, ela vai ter aquela dor no fundo do coração, eu preciso pagar por isso. É assim que você avalia NPS e MHS. Ou seja, quando você tem um SAP TOTUS que o diga, exatamente. São RPs que você tem ódio, mas sabe que se deixar de usar, é melhor não deixar de usar. Tipo, não, pelo amor de Deus, paga um pouquinho. Enfim. E é assim que a gente, quando você está vendo um MVP de um startup, que ele pode ter um NPS até menos baixo, um mais baixinho, assim, talvez um mais humilde. Mais humilde. Mas se ele tem um MHS alto, você começa, pô, tem uma necessidade aí. Será que meu dinheiro aqui investido numa coisa que eu estou vendo que é uma necessidade, que dá para melhorar, vai ter uma melhoria de produto, as pessoas vão começar a indicar, eu vou começar a ver canais de distribuição? Poxa, parece coisa interessante aí. Álvaro? Pessoal, a gente falou aqui um bocado de métricas, falamos aqui a metodologia. Tem alguma dúvida até então? Talvez tenha sorteado aí vocês com métricas. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, por favor, deixem aqui nos comentários. Ele falou que tem gente da TOTUS aqui. Eita, Miguel. Peço desculpa aí, Miguel. Desculpa, galera. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora em relação ao que a gente falou? Show. Então, vou passar aqui o próximo slide, que é digamos assim, uma conclusão, um resumão, né? A gente, enfim, espero que tenha passado para vocês essa ideia que tentem investir bastante tempo em estudar o problema e não a solução, e ver se essas pessoas, esses empresários estão desprendendo muito tempo ou recurso para criar MVPs, porque a ideia do MVP, a alma do MVP, é você fazer rápido, testar rápido. E se não prestar, o cliente que vai dizer, né? E se ele disser que não presta, se for medir lá todas essas métricas ou qualquer outras métricas que você acha que é pertinente e não fizer sucesso, não tem problema, porque você não investiu muito tempo e não muito recurso. Você pega, joga fora e faz outro. Tracionou? Não tracionou? Pega, joga fora e faz outro. Aí tracionou, pronto, o Miguel falou. Você não tem as métricas ideais, mas você tem uma boa rampagem futura, beleza, então você investe tempo. Então, deixamos aqui algumas métricas que a própria literatura e as pessoas do mundo de startup procuram medir.
E agora eu acho que Miguel vai falar aqui uma cereja do bolo, né? Um bônus. Mas antes disso, eu queria deixar aqui duas frases que eu acho que resumem todo esse conteúdo que a gente está passando para vocês aqui. Uma é de Thales Gomes, que quer dizer, Thales Gomes fala muito ela, né? Que é feito é melhor que perfeito. E eu acho que em relação a MVP, seja uma nova empresa, ou seja um produto novo dentro de uma empresa que já existe, é essencial. Então, tenta fazer logo, botar para rodar e ver se realmente isso aqui vai fazer sucesso, esse produto. E a segunda frase, que eu acho que vai resumir isso aí bastante, se você não tem vergonha do seu MVP, significa que você demorou para lançar. Então, é justamente o que você vai tentar procurar nessa brincadeira que eu falei agora, ter vergonha, é porque se o seu produto, olha que legal isso, preste bastante atenção. Se o seu produto ele é feio, a galera dá um NPS ruim, que a experiência dela não é tão legal assim, mas o MHS dela, ou seja, o quanto ela vai achar que vai doer na vida dela, essa solução não existe mais, é, digamos assim, ideal, porque você sabe que você pode botar mais dinheiro e aí esse negócio vai rampar. Então, enfim, espero aí que temos contribuído em relação ao MVP e Miguel agora vai dar one more thing. Miguel? Então, pessoal, esse só que o finalzinho é a cereja do bolo de toda startup. Quando você está no MVP, você não tem um histórico suficiente para que você consiga medir a retenção do seu negócio. O que eu falo como retenção? Álvaro, por favor, passa para o próximo slide aí. Pessoal, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês entenderem. Álvaro, aqueles que não estiverem com full screen, eu sugiro que agora é uma boa hora para colocar em tela cheia. Porque esse gráfico vai ser um gráfico muito importante para todo mundo. Eu tenho que dar azul, não consegui aqui. Perdão, pessoal, vai ter que ficar assim mesmo. Não, tudo bem. Deixa eu explicar o que acontece aqui, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma startup, eu estou colocando novos usuários todo mês. Então, primeira coisa, vamos separar os usuários em grupos que, eu entrei em janeiro, fevereiro, março. Aqui nesse gráfico, não sei se dá para ver, no canto superior esquerdo do gráfico, ele tem o grupo que entrou em janeiro de 2019. Ou seja, aqui nesse gráfico diz, em janeiro de 2019 foram adquiridos 2.000 usuários. Então vamos ver aqui como é que esses usuários se comportaram ao longo do tempo. Em fevereiro de 2019, voltaram 1.300 desses 2.000 usuários. Mas em fevereiro, nós adquirimos o quê? 4.000 usuários novos. Perceba aqui o seguinte, se você continuar correndo esse gráfico, você vai começar a entender aquele efeito que a gente diz de empilhar o usuário. E o usuário a gente sabe que é receita. Nesse caso aqui, entenda como cliente. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Nesse gráfico, lá no canto superior esquerdo, onde tem janeiro de 2019, 2.000. Nós temos lá embaixo, o primeiro aqui é novos usuários. Lá embaixo tem novos usuários, usuários recorrentes, usuários totais. Então, 2.000 usuários. No segundo mês, 1.300. Mas aí entraram 4.000 novos usuários em fevereiro. E se você olhar lá embaixo, isso, vai apontando lá para baixo, Álvaro, você tem 4.000 usuários que são novos, mais 1.300 usuários recorrentes. Ou seja, o seu acumulado está em 5.300. A sua intenção aqui é sempre reter os usuários. Por quê? Senão você vai estar jogando água num balde furado. Mas se você está jogando água sempre, e o balde pode estar até um pouquinho furado, mas ele consegue, ele vaza mais devagar do que você está colocando, você está retendo gente, você está retendo dinheiro. Então, olha só o que acontece nisso aí. Esse aqui é como cada um desses meses se comportaram, o grupo de usuários, né? Então, 2.000 em fevereiro, 2.000 em janeiro, 4.000 em fevereiro, 5.000 em março e assim por diante. Não se preocupe, esse gráfico a gente manda para você depois. E a próxima, Álvaro, você pode passar aí? E esse próximo aqui é o que eu acho que é a maravilha da maravilha. Esse gráfico que vocês estão vendo, cada curva dessa aqui é o comportamento de um grupo de usuários. Então, por exemplo, esse você está vendo lá embaixo, em azul, é o grupo que entrou em janeiro de 2019 e durante 24 meses ele foi lá, ficou mais ou menos 800 pessoas. A curva de cima é o pessoal que entrou em fevereiro. E aí você vai começar a ver que essas curvas elas vão se sobrepondo e quanto mais você retém usuários, mais você empilha usuários e mais receita você gera. Lembre-se, se uma startup que você viu
tem todas essas métricas que a gente falou antes, e você chega e vê que ela tem uma retenção que é saudável, isso aí parece uma mina de ouro que está pronta para receber o seu dinheiro suado. Pessoal, eu não sei se isso aqui, essa parte de retenção é muito mais numérica, ficou claro para vocês? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso, em relação a tudo que a gente falou aqui antes? Hoje a gente explicou, digamos assim, como talvez você fazer um balde que seja furado. Eu acho que falar um pouco mais sobre retenção daria até uma nova palestra inteira, e a gente pode estar explicando como é que a gente pode te ajudar a tampar esse balde, para ele encher de dinheiro, né? Exatamente. Inclusive, até a gente está tentando aqui falar com o Guilherme. Posso estar enganado, Guilherme, mas eu tenho até soltado a sementinha que gostaria muito de apresentar um novo um novo evento aqui, junto com vocês, para falar só sobre retenção. Porque, assim, essa é a parte mais importante, não somente para uma startup, mas para qualquer negócio. Seja ele SaaS, seja ele uma hamburgueria, seja ele uma locadora de carro. Uma aceleradora de MVPs. Exatamente. Isso aqui é a cereja no bolo de qualquer startup ou de qualquer empresa de tecnologia. Um exemplo bem simples é Guilherme aqui, no modelo de negócio dele no coworking, ele precisa saber quanto tempo ele retém os seus inquilinos, né, Ron? E assim, vamos indo para vários outros modelos de negócio. Pessoal, se tiver mais uma pergunta aqui, estamos prontos aqui para responder. Quem quiser, a gente pode abrir o microfone. Pessoal, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer aqui a presença de todos nessa terça-feira à noite. A gente está tentando validar esse modelo aqui de evento, para a gente é bem importante tentar unir gente boa. E eu gostaria de agradecer ao Álvaro e ao Miguel pela explanação, foi fantástico. E com certeza, Miguel, acho que vale a pena a gente estar criando um outro momento falando só sobre retenção. A gente gasta mais uns 40, 50 minutinhos aí só falando sobre isso. E, galera, se você gostou, por favor, compartilha com mais pessoas. Isso é bem importante para a gente. Nossa missão é construir uma comunidade forte e ativa. E juntando gente boa, a gente com certeza vai estar conseguindo fazer isso. Esse conteúdo vai estar no YouTube, então depois vocês podem estar compartilhando, estar checando isso. E no e-mail, para quem se inscreveu, a gente vai estar mandando a apresentação. Quem não se inscreveu e surgiu aqui no chat, isso foi bem legal para esse evento, que veio gente de fora. Fala com a gente no Instagram, que a gente vai estar mandando o link dessa apresentação. Valeu, pessoal. Quem tiver alguma coisa aí para perguntar, fica à vontade, mas vou dar aqui 5 segundinhos, dou-lhe uma, dou-lhe duas. O canal do YouTube, Sérgio, é o C-Hub Coworking. Pessoal, inclusive, Tem um podcast também deles, né? Muito bom, Isa. Desculpa interromper você, Miguel, quer dar os parabéns aí. Primeiramente, é o trabalho que o Guilherme está fazendo, não só nessas lives, ele já vinha fazendo também essas reuniões, né? Mas ele também está com um podcast muito legal. Eu escuto bastante podcasts, e o podcast dele está muito bem editado, conteúdo muito massa. Vai ter um podcast aí, eu acho que em breve, com eu e Miguel. Mas, assim, a dica que eu dou para vocês, não percam tempo, vão lá ver, tem no Spotify, e a minha dica final é essa. Valeu. Pessoal, se alguém quiser saber mais sobre todas essas métricas que a gente falou, isso aqui a gente só tá pegando pela superfície. Se quiserem ir cavando mais a fundo, na Bettersoft a gente tá lá tanto para ajudar vocês para desenvolver o MVP. Aqui temos um exemplo de uma pessoa que investiu numa startup em que a gente fez o MVP, Sérgio Menezes investiu numa startup que nós fizemos o MVP. Sobre essas métricas, vocês têm sugestão de leitura ou podcast? Tenho, sim, com certeza. Em relação a essas métricas aqui, o primeiro MHS é Hacking Growth, do Sean Ellis. Esse livro aí é muito bom, é esse livro aqui, ó. Ele tem esse aqui é a versão em inglês, mas também tem a versão traduzida. Esse aqui é um baita de um livro. Um outro livro muito bom, deixa eu pegar aqui.
me vai pegar um livro ali, mas uma coisa que eu dou dica também em relação a esse conteúdo, tem um pessoal do G4, o G4 Startups digamos assim, a ponta do iceberg ali, que já aborda essas métricas voltadas para startup. A dica que eu dou em relação a isso aí. Miguel? Isso. Um outro livro muito bom é esse aqui que chama Traction. Esse livro Traction, ele elenca 19 canais de distribuição em que as startups elas trabalham para adquirir clientes. Só dando um exemplo aqui, um dos canais de distribuição aqui que ele usa são feiras, né? Ele chama de trade shows. Então, empresas que são mais do tipo enterprise, em que elas querem os clientes maiores, vale a pena ela investir, sei lá, 60, 80 mil reais num stand que vai num evento em que toda a clientela dela está lá. Então, pode ser que esse seja o maior canal em que ela vai distribuir o produto ou serviço. Uma outra leitura muito boa para quem também quer aprender sobre essas metodologias é o Sprint, que é esse livro aqui, que fala sobre o Design Sprint. É um livro pequeno, do Jake Knapp, também já vou deixar aqui para vocês. E tem uma infinidade mais de livros que eu vou deixar. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pedir para Guilherme mandar um e-mail para vocês com várias indicações de livros. Um outro muito bom é o Spin Selling. No caso do NPS tem aquela Pergunta Perfeita. Todos esses aí vão ser enviados para vocês por e-mail depois aqui dessa apresentação. Tranquilo? Show de bola. Obrigado, pessoal. Uma boa noite aí para todo mundo. Obrigado, Miguel. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Holanda, pela ajuda a gente a organizar isso aqui. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.